Perek Daled, Mishnah Yud Gimel, estudo de número 13. Rabi Yehuda Omer, Heve Zahir Batalmud, seja cuidadoso quanto ao estudo, Sheshigegat Talmud Olazadon, pois um erro inadvertido no estudo equivale a um pecado intencional. Uai. Pesado essa. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon diz, Shloshach Tarim Hem, existem 3 coroas, 3 fontes de glória, de honra. Keter Torah, a coroa da Torá, o Vecheter Kehuna, e a coroa do sacerdócio, Vecheter Malchut, e a coroa do rei, ou do reinado, ou da monarquia, talvez seja a forma mais correta de traduzir. Falamos quais são os 3. Aí vem a Mishnah, pegadinha do malandro, Vecheter Shem Tov ole al gabehen. Mas a coroa do bom nome, essa se sobrepõe às 3. E ainda assim não é uma por ela mesma. A gente falou que são 3 coroas, essa é uma 4ª. A gente vai chegar lá. Então, primeiramente, a gente falou que tem que ser cuidadoso com o estudo. O estudo, como outras formas de aprendizado, tem como requisito necessário o comprometimento intelectual do estudante, que em sua mente organiza cada ideia da maneira que lhe parece mais coerente, pois assim fica mais fácil para lembrar, para depois acessar esses conhecimentos. Muitas vezes aceitamos fortemente algumas verdades outrora questionadas e adotamos uma conduta com relação a elas. No caso da Torá, esse é o objetivo, ter uma conduta de vida. Então, muitas vezes a gente aceita algumas verdades que a gente questionava em outros momentos e a gente passa a acrescentar elas na nossa forma de agir, na nossa conduta. E no caso de ocorrer um desvio na interpretação de algum conceito, a pessoa adota uma conduta errada, de forma intencional, e se torna defensor de algo que não condiz com os princípios, especialmente os de cunho ético da Torá. Tá? E se a gente tem tantas facetas, tantas subdivisões dentro do judaísmo, acho que esse é mais um ponto a gente analisar entre cada uma delas. Quanto cada uma dessas vertentes ideológicas é moral? Quanto cada uma delas é ética por si só? Quanto cada uma delas de fato preconiza e prioriza o que a Torá prioriza? Ou o que a Torá não prioriza? 2 aspectos. A gente tem que ficar fazendo esse juízo para entender onde a gente se encaixa. A educação tem um papel fundamental no processo onde as crianças conhecem a realidade. O estudo sagrado deve ser interpretado corretamente para que exerça influência positiva na vida de uma pessoa. Por isso, seu ensino deve ser conferido a uma pessoa realmente conhecedora, boa, comprometida com seu objetivo e preparada, que possa compreender a grandeza da responsabilidade que implica este objetivo e essa responsabilidade. Pois é nessa fase que ensinamos a criança a extrair o real sentido do que estuda ou escuta, para que quando crescer possa ter clareza para fazer boas escolhas e ser uma boa pessoa, não uma pessoa manipulada. A tarefa de cuidar da coerência de nossa interpretação é coletiva. Deve refletir o melhor de nossa conduta como única certeza de que estamos no caminho ideal. Vale lembrar uma Mishnah do Pirkei Avot do capítulo 3. Sem Torá não há bons costumes, e sem bons costumes não há Torá. Imen Torá en derech eretz, veimen derech eretz en Torá. Sem um não vai ter o outro. Então cuidado com o estudo, ele é fundamental para a gente poder fazer o melhor uso. Até porque fazer um mau uso, um uso inapropriado é possível, infelizmente. E aí o trechinho final da Mishnah a gente falou o quê? Que tem 3 coroas. Na Torá, a palavra coroa carrega uma conotação de honra. Então 3 coroas representam 3 aspectos diferentes, os quais a Torá nos manda honrar, os quais são conferidas honras. A Torá, como ensinamento de vida, a realeza e o sacerdócio. Porém, uma 4ª coroa é mencionada no estudo, a do bom nome. Uma coroa que a Torá não precisa nos mandar honrar, pois este é um caminho natural, é uma consequência. Por isso não foi incluída na contagem inicial, assim explica o Bartenura. O bom nome é uma coroa, pois a pessoa conquista a honra e o respeito alheio, transparecendo os melhores valores de vida por meio de sua conduta prática.
Assim ela ganha a coroa do bom nome. Como citado no estudo, no terceiro capítulo do Pirkei Avot, todo aquele que agrada a humanidade agrada ao Criador. Portanto, se almejamos receber honra e respeito, devemos primeiramente honrar e respeitar, pois assim tornamos-nos merecedores desse tipo de tratamento pelas pessoas. Vamos agora ler o Bartenura, mesmo que a gente mencionou ele, tem algumas questões a mais que eu gostaria de ler dentro para todos. Have Zahir Batalmud, seja cuidadoso no estudo, que seja o teu estudo com meticulosidade, com precisão, a melhor tradução, você se questionar se você traduz certo, você se questionar se está explicando certo, e conforme a lei, conforme o desenvolvimento judaico. Então, qual é a forma de garantir isso? Buscando sempre quanto mais comentaristas, dos comentaristas padrão, porque dentro dos comentaristas padrão a gente também tem a infinitude de pontos e visões e opiniões. Mas eles têm uma credibilidade para tornar nossos argumentos e questionamentos válidos. Então, para manter o diálogo possível, é fundamental que a gente considere essas questões. Quer dizer, que a gente tenha essa referência, essa fonte que dê credibilidade aos pontos levantados. Sheshigegat Talmud Olazadon, diz o Bartenura, né, que o descuido com o estudo causa uma transgressão intencional. Imtit e behorah, se você errar, né, distorcer numa orientação, no ensinamento, mitoch shelo dikdakta, porque você não foi preciso, meticuloso, betalmudcha no teu próprio estudo, vetavole atireta assur, e você venha, por acaso, a permitir algo que foi proibido, hakadosh baruchu ma'ale aliadecha keilo asita mezid. Deus vai considerar sobre a tua mão, como se você tivesse feito de propósito. Porque tem uma responsabilidade ativa, uma responsabilidade que a gente tem que ter no momento em que vai se prestar a estudar. O que não significa que a gente não possa errar, mas que seja o mínimo de erro, que a gente realmente estude o máximo e possa, assim, errar o mínimo e diminuir a possibilidade de ensinar errado. Como eu mencionei o Bartenura, 3 coroas estão mencionadas, estão registradas na Torá, estão escritas na Torá, que ela nos determina se comportar para com essas 3 coroas com honra. A coroa da Torá, aquele que é sábio da Torá, devemos honrá-lo. A coroa da Kehuná, do sacerdócio, e a coroa da monarquia, da majestade do rei. Keter Torah, Ktiv Be Vehadarta Pene Zaken, Ze Shekana Chochma. Olha só que interessante. Da onde ele aprende a coroa da Torá, que está escrito em Vaikra 19, Vehadarta Pene Zaken. Você tem que favorecer, não é uma boa palavra. Você tem que ornar as faces do idoso, ou resplandecer, ou enfim. Ze Shekana Chochma. O que é o Zaken? Aqui, Ze Shekana Chochma, aquele que adquiriu a sabedoria. Quer dizer, na verdade, todo sábio, a gente tem que dar para ele a glória, certo? Od Veadar, a glória. Keter Kehuná, o coroa do sacerdócio, como está escrito também vai Vaikra 21, Vekidashto Kadosh Hielach, e o santificará, santo será para ti. Muito bem, Keter Malchut, a coroa do rei, ou da monarquia. Ktiv Be, como está escrito em Dvarim, Yud Zain 17, Som Tassim Alecha Melech, colocarás para ti um rei, Shetee Eimato Alecha, para que esteja sua autoridade sobre ti. Vecheter Shem Tov, diz o Bartenura, Mishesh Beado Masim Tovim, Ushmuato Tova Mehamat Maasav. Todo aquele que tem nas suas mãos atos positivos e só se ouve coisas boas da consequência de seus atos, Lo Matzino Lo Keter Batorá Sheyu Chayavim Linog Bokavod. A gente não encontrou para ele uma coroa na Torá, uma fonte de onde deva conduzir-se com ele de forma honrosa. Veu Ole Al Gabe Kulan,
e ela se eleva sobre as demais coroas, ou seja, é mais importante que as demais, Shekol HaShlosha Ktarim Tzrichin Lo, pois todas as três coroas dependem do bom nome. Por quê? Porque se o cara não for uma boa pessoa, um cara que manja muito de Torá, infelizmente, essa coroa dele é uma coroa que não vai ter respeito. Se o cara não for um bom sacerdote, não vai ter honra. Se não for um bom rei, não vai ter honra. Então fica muito claro isso. Todas dependem dessa quarta coroa. Sheim Talmid Chacham Vesani Shumane Share Levzuye. Exato, que se ele é um Talmid Chacham, mas as coisas que falam dele não são boas, ele acaba passando vergonha. Vem Kohen Gadol, Amrinan Bei Yomá, se ele for um Kohen Gadol, falaram em Yomá, Yetun Bei Amemaya, Lishlam de Avdin Ovdei Aharon. Lo Yeton Bnei Aharon, Lishlam de Lo Avdin Ovdei Aharon. Questionamentos são feitos, eu não entendi exatamente cada palavra, mas o Kohen Gadol não é o melhor, eu falo que ele não é bom. Vei Melech Uktiv, como está escrito em Shemot, Venassi Be'amecha Lo Taor, Be'ose Maaseh Amecha. Quer dizer, todos dependem do bom nome. Então, o bom nome é uma coroa por si só que não precisa ser mencionada, e que inclusive é para todos nós, réis mortais. Tem aqui um comentário do Yain Levanon. Yain Levanon quer dizer o vinho do Líbano. Curioso, esse é o nome de um comentarista. Vou ler o comentário dele, depois eu vou fazer um comentário que me passou pela cabeça. Ele diz o seguinte, Rabbi Shimon Omer Shlosha Ktarim Hem, tem três coroas, né? Três fontes de honra que a Torá estabelece que a gente deve se comportar para eles de forma honrosa. Haitana Nami Leinyan Maaseh Shana Mishnato. Esse assunto também está relacionado ao que a gente já estudou, que fala o quê? Lo hamidrash ikar ela maaseh, que não é só a teoria o principal, e sim a prática, porque a teoria nesse caso é uma e a prática é outra. Olha que lindo que é esse comentário. Ele fala assim, aqui ele está dizendo, está vindo comprovar aquilo que a gente falou, que nem sempre a teoria é o principal. Na teoria, o cara que estuda a Torá é lindo, tem que honrar ele. Mas e se ele não é lindo? Se ele sabe muito, mas se comporta mal, não respeita as pessoas, não tem empatia, não é sensível, não tem consciência. Ele sabe muito, é um depósito de conhecimento. É uma virtude, claro que é. Mas como que eu vou dar honras, né? Difícil. Mesma coisa o Kohen Gadol, né? A gente falou sobre tudo isso. Então, a teoria, o cara é o Kohen Gadol, eu sou um sacerdote. O cara é sacerdote, o cara é estudioso de Torá, o cara é rei. A gente já falou isso, tudo não vale nada. Então, aqui ele vem para usar isso para reforçar o ponto de que não é o Midrash, o Ikar, não é o estudo, não é a teoria. Ele amassei, sim a prática. Como que ele se comportou? Ele tem sido bom naquilo que ele está fazendo para ele merecer as honras? O Misha Osei Masim Tovim, Rua Nichbad Mikol Adam. Quem faz bons atos, quem pratica bons atos, esse é o que vai ser honrado por todas as pessoas. O Moil Echerim Yoter Mibalei Aktarim. E ele influencia, inspira outros mais do que os que têm as coroas, mais do que o rei, mais do que o Cohen, mais do que o Talmid Chacham, porque ele tem essa primeira coisa, que é esse calor humano, é o que abre a primeira porta. Se você não abrir a primeira porta, não tem nada. O que eu ia falar, e acho que eu vou concluir o nosso estudo de hoje com esse raciocínio, é o seguinte. A gente tem nessa mesma Mishnah Yud Gimel, duas Mishnayot diferentes. Inclusive, são escritas separadas em outros lugares que não a Sefaria, por exemplo. Como eu falei, existe uma divisão de Mishnayot em concordância ou discordância, de acordo com cada uma. E não muda nada, o conteúdo é o mesmo. Para a gente que está estudando tudo isso como uma Mishnah só, a gente não pode deixar de fazer um paralelo entre a primeira parte da Mishnah, que fala que o quê? A gente tem que ser cuidadoso com o estudo da Torá, porque ele gera em nós, ele pode nos gerar, Deus nos livre, uma responsabilidade de um erro cometido intencionalmente, ou seja, a maior responsabilidade de todas. Responsabilização, não responsabilidade. E aí depois ele vem falar sobre as três coroas, que uma delas é justa a coroa da Torá, quer dizer, é justa essa coroa que é resultante de um estudo de Torá que não foi bem executado. Então eu também não consigo deixar de fazer essa reflexão aqui no final, para trazer para nós a respeito aí dessa Mishnah, e de como que a gente deve trazer esses ensinamentos para a prática. Exatamente, os atos têm que ser compatíveis com o conhecimento adquirido. De outra forma, não adiantaria muito. Eu te digo mais, quem não tem conhecimento, aquele que é amaretz, que é ignorante, ele é considerado como uma criança. Não é que ele não vai ser cobrado que nem alguém que tem. Agora, a partir do momento que a pessoa vai adquirindo conhecimento, aí ela não pode voltar atrás.
Então, nesse sentido, infelizmente, é muita abobrinha e tal, mas as pessoas são crianças falando. A criança sabe qual a diferença entre esse ou aquele time, ou isso ou aquilo. Tá aprendendo. Então vai falar bobagem mesmo. Assim também as pessoas que não estudam Torá e querem sair falando pelo judaísmo, isso não é uma questão de autoridade ou propriedade para falar, é uma questão de pagar mico. De novo, você vai falar uma coisa e de repente tem fundamento e mais fundamento exatamente no sentido contrário daquilo que você está falando. Por isso, não achei nada melhor para o corpo do que se calar. E a mesma coisa, a gente tem 2 ouvidos, vamos ouvir mais, vamos estudar mais. E se Deus quiser, poder compartilhar e transmitir adiante o que a gente tiver de melhor como decorrência desse estudo, desse aprendizado. Todos tenham um ótimo dia. Hazak Baruch. Bezrat Hashem, amanhã a gente continua a partir da Mishnah Yud Daled, Mishnah 14. Nosso estudo é dedicado para o pedido de Refuah Shlema de Rivka Bat Esther, Nachshon ben Marta Balula, David ben Malka Chaya, Ezra ben Sarah, Leilui Nishmat para elevação espiritual de Chaya Rivka Bat Shimon Vepesi, Zichrona Livracha, e de Chaim Shalom Dov Ber ben Dvorah, Zichrono Livracha.